vezes, por conta dessa questão, dessa ênfase no visual, você não está se dando conta que a sua experiência não é só visual. Ela nunca é só visual. Nenhuma experiência pode ser só visual. Eu agora estou olhando vocês aqui, estou me relacionando com vocês a partir disso. Não estou, o som, essa musiquinha que está vindo lá do fundo, ela está o tempo inteiro compondo a minha experiência aqui. Você pode não estar ligado, mas está compondo, né? A temperatura aqui é diferente da temperatura ali. Isso existe na nossa percepção, isso existe na nossa ideia. Só que a paisagem, então ela nunca é só visual. Acho que você que só está dando conta do campo visual porque ele é mais imediato, mais forte. Mas ela, mesmo quando você está tratando a partir do visual, ela não é só visual. Seu corpo é um corpo no espaço, necessariamente, em relações. Seu corpo só existe com relações. Eu sempre falo assim, cadê a lousa aqui atrás? Eu tenho que ter essa relação espacial. Quando que eu vi isso? Eu não olhei mais para isso. Mas quando eu sentei aqui, eu criei uma relação espacial. Eu estou dentro dela ainda. Eu acertei, né? Poderia ficar, né? Sabe? Eu tenho que saber onde está. Como que eu sei? Existe todo um processo de conhecimentos e de outras coisas que é desse corpo no espaço. E a paisagem, ela mesmo quando você está pensando pelo visual, você não está se dando conta de que ela não é só visual, né? Mas tem um outro dado além desse, né? Tem um outro dado além desse. Ela não é só corpo no espaço, porque o seu corpo no espaço, né, a nossa separação entre alma e corpo, eu acho que ela nos iludiu de coisas que deveriam ser para comunicar dimensões da nossa experiência, mas a gente acabou segmentando excessivamente essas dimensões que agora a gente tem que reconstituir. Vocês vejam quanto que a paisagem é um objeto inquietante, se é que é um objeto, pelo menos é um objeto no sentido de um assunto, inquietante, porque ela parece escapar sempre, né? O que vai colocar na academia alguns problemas para usar essa palavra como construção de uma área de saber. Mas, que é a próxima coisa que a gente tem que entrar agora. Mas prestem atenção a partir do que o Soró falou, dos exemplos todos que vocês deram aqui, né? Nunca, em nenhum momento, a paisagem foi só a dimensão sinestésica, que você acabou de contar, do tato, do cheiro, do olfato, né? do paladar, da pele, sobre todas as suas possibilidades e do olhar, né? Ela foi o tempo inteiro, nas falas de vocês, lembrança. Ela foi o tempo inteiro coisas que já se sabia. E também, uma composição de todos os conhecimentos do repertório que você tem, que você interage até sensivelmente ao lugar com as construções que você faz. A questão do preconceito, do medo, do escuro. Pois é. E você o tempo todo você está construindo e reconstruindo esse imaginário a partir de outros elementos também que você tem. Você pode não ter medo se você nunca teve uma razoável associação que aquilo mete mesmo. Então a paisagem, além da sua memória, do seu saber, né, é também a dimensão simbólica implicada em tudo isso que a gente está falando aqui. Portanto, a paisagem, ela tem uma natureza, vamos chamar assim, sintética. Ela nos convida, quando a gente começa a pensar, ela nos convida a perceber um conjunto de dimensões. E ao mesmo tempo ela nos convida, ela tem uma dimensão poética que escapa das que o Paulo chamou de artística, e agora estou chamando de poética, né? Que escapa das construções. E é com isso que eu estou querendo dizer de síntese. Ela tem uma condição de síntese, não uma condição só de fragmentação, sobre a qual o conhecimento acadêmico tradicional se assenta. Mas só o tradicional, porque isso também a própria academia já questionou há muito tempo. Bom, mas ainda restam problemas. Só queria mais completar uma outra coisa que você traz no texto, que eu acho importante, que é uma coisa que a gente não conhece, que eu conheço, né, por causa da França. Até fiz uma brincadeirinha, eu pus lá um desenho animado, uma canção infantil, né? Na França, quem mora na Bretanha, quem mora na Normandia, quem mora no Mediterrâneo, diz
esse é o meu país. É verdade. Mon pays, né? Acho que isso porque para a gente sair dessa coisa mais estética, né? Tem uma coisa do pertencimento e que a gente quer também. É uma coisa que é extremamente agradável, né? Você chegar e você ser o forasteiro em Perus, né? Eu sou um forasteiro perfeito aqui. Aí, como eu me relaciono com essas pessoas, como é que eu sinto a amabilidade delas, como é que eu me dirijo a elas, né? Como é que eu divido isso, porque para mim é claro que aquilo pertence a e que eu quero que aquilo seja. E você também estabelece uma relação de pertença? Acho que essa moça está... Então, na verdade eu estava pensando muito no que o Paulo falou agora, mas aqui no contexto do bairro, né? Ainda não consegui, dentro de tudo que a gente falou, entendi, claro, que a paisagem é mais do que só ver. Mas será que para eu, que moro no Recanto, e tenho uma relação intrínseca com aquele lugar, a paisagem é mais paisagem para mim do que para você que vem de fora? Então, assim, ainda estou entendendo que é uma coisa concreta que está lá, independente não, de quem esteja... Não, porque todos nós estamos estabelecendo relações. É que as relações que nós estabelecemos, os saberes que estão implicados nessas relações, as dimensões de pertença que estão implicadas nessas relações são diferentes. Então, ainda estou entendendo que paisagem é algo concreto, está lá. Depois vem toda a minha interpretação, a sua interpretação que vai ser diferente, os sentidos e tudo mais, mas ainda assim a paisagem está lá. Se eu sou cego ou se eu enxergo, aquilo está lá. Eu vou ter interpretações. Então, esse é o problema. O que está lá é a paisagem ou é uma materialidade que está lá, mas que ela só ganha toda essa dimensão que a gente está falando aqui quando você, de alguma forma, a chama de paisagem ou a experiencia como tal. Porque esse é um problema, né? E aí tem na verdade, se a gente entrar para os estudos acadêmicos, aí tem 1000 formas diferentes de lidar com essas questões. Né? E a gente vai ter que começar a caminhar nessa direção agora também. A paisagem é potencialmente lá, mas às vezes você não tem formas de se apropriar dela tão bem quanto você vai ter morando aqui. Você tem acesso a dimensões dela, a áreas dela, que você vai vivenciar de uma maneira distinta de que o forasteiro vai vivenciar também, né? Mas ela é um fato socialmente construído. Então, o essa social... é uma dimensão importante que não tinha aparecido até agora, precisava aparecer. Do fato social. O fato construído, ele é construído tanto na materialidade quanto na imaterialidade. E a imaterialidade lá, ela é desconexa, porque você pode aprender sobre a fábrica na fábrica, como você pode aprender na fábrica estando numa outra paisagem. Eu fui ler sobre a fábrica em Santos. Então, eu cheguei aqui, a paisagem era outra para mim, porque eu já li sobre os queixados, li sobre o que foi a construção do bairro de Perus, só que eu bebi dessa paisagem lá em Santos e vim para cá vivenciá-la. Então, a dimensão imaterial é desconectada do material, né? Do território. Mas quando você chega aqui, ela se conecta e se reorganiza. Está escrito, a construção e a reconstrução. Então... Mas é como ele disse, a paisagem em si não existe, o que existem são paisagens. E aí só queria questionar, me incomodou com a síntese, são várias, são construções, como é que é uma síntese? É que cada construção ela gera uma totalidade, né? Inclusive que escapa. Era só para falar. É síntese mais complexa, né? Porque uma coisa é a paisagem do geógrafo, que quer ser uma síntese cartografada, outra qualquer coisa. Outra coisa é a síntese de toda essa dimensão que é cognitiva, afetiva, simbólica, poética, discursiva, mnemônica, que a gente está falando que a paisagem ela existe quando existe essa dimensão toda. Né? E aí vai ter um problema de como é que a gente trabalha com isso. Né? Só que antes de entrar no como que a gente trabalha com isso, que a gente vai ter que entrar, eu queria pegar o PI que o Paulo acabou de falar, a palavra país. Né? A palavra paisagem vem de país. Né? Então, se vocês pegarem textos antigos,
vocês vão ver, por exemplo, tem um texto do Zé Bonifácio que a gente usa muito em aula, que ele passa por aqui pelo Jaraguá, passa depois por Sorocaba, e quando ele está chegando lá em Sorocaba, eu lembro mais desse trecho, mas tem outros trechos. Ele fala assim: as mulheres do país são muito bonitas, a floresta do país é assim, mas os habitantes não sabem construir. O sentido da palavra país não tem esse de Estado-nação só. Na França, preservou-se essa noção, né? E aí você teria que entrar por outras dimensões. Para a gente, neste momento, eu acho importante entender que a paisagem, como o Paulo falou, ela traz embutida nela essa relação de pertença ou de estranhamento, mas que também é uma relação de pertença. Essa noção é identitária, né? Região como identidade. Vou colocar lá também, identidade, tá? Pertença, estranha, porque quando você tem uma relação de estranhamento com uma coisa, é a sua pertença e o modo como você está se relacionando novamente com aquilo que está em jogo. Então essa dimensão que está embutida na palavra paisagem, que é região não no sentido da região geográfica mais tradicional, mas de uma região simbólica, de significados, que tem uma dimensão de natureza e de história, né? E de experiência muito presente. Regionalidade, na verdade. Seria uma ideia interessante. E uma outra coisa que foi colocada aqui, quando você fala que ela é uma construção social, né? A paisagem, mesmo que você não saiba, essa informação está disponível nessa construção, nessa dimensão material, né? Então, a paisagem nem é só uma coisa, nem só outra. Ela se dá na relação entre essas possibilidades todas. Só que quando eu olho para lá e estou falando da fábrica, mas o que é a fábrica? O que é aquele descampado que tem ali, aquela vegetação que tem ali? Aquilo é a história do trabalho humano que nos antecedeu. Aí a gente volta, foi falado logo na primeira coisa, que eu acho que foi você que falou, alguém falou da herança. Né? Quando o Aziz e muitas outras pessoas falavam que a paisagem é uma herança, né? Está se referindo a isso. Ela não tem uma temporalidade que se esgota na minha própria experiência, o que seria muito egoísta pensar dessa forma, né? A paisagem, você partilha experiências não só com outras pessoas que estão aqui, que até agora não apareceram também, a gente está falando só da nossa experiência, mas a nossa experiência é uma experiência não só num espaço, como eu fiz aqui, mas entre pessoas, para antecipar um assunto da última parte da aula, se a gente chegar lá, mas ela também é uma experiência com gente que não está mais aqui, que ajudou a construir a nossa experiência, tanto a nossa experiência de entender o que é estar aqui na sala de aula, quanto a experiência da própria materialidade que a gente está se referindo lá. Então a paisagem ela é uma construção social, porque ela tem uma dimensão temporal, não só do ponto de vista natural, mas do ponto de vista social, do trabalho humano, que faz a complexidade dos significados que a gente está construindo aqui. Aí a gente teria que entrar por uma série de outras coisas e que não vai dar tempo de falar aqui, seria muito interessante recuperar a ideia de como ao longo de 5 séculos a gente trabalhou com a noção de paisagem. Porque paisagem, em alguns momentos, não chega a ser conceito no sentido filosófico, no sentido científico, ela fica no âmbito da noção, muitas vezes. E aí, para começar a migrar para o outro assunto, e eu vou fazer um intervalo antes de dar a aula expositiva, se chegou, né, o computador está ali, eu vou fazer o intervalo, porque a cabeça vai cansando, né? Mas tem uma coisa... Oi? Desgastando a paisagem. A Regina já está lá, ó, pescando paisagens. Né? Essa dimensão longa dessa história de 5 séculos, de como a gente lidou com a paisagem, ela não é necessariamente a da experiência individual, mas é o do conhecimento de uma série de formas, e isso gerou na arte transformações imensas ao longo desses 5 séculos, em que a paisagem é empregada enquanto palavra, enquanto noção.
Os geógrafos trabalharam de formas diferentes com isso e construíram, sobretudo a partir do século XIX, um campo que se pretende científico. Depois discordaram desse campo profundamente, chegaram a relegar a paisagem como algo que pudesse definir a geografia, muitas vezes. Depois reacenderam essa discussão. Enfim, tem toda uma história que a gente não vai poder colocar aqui, que está por trás também das coisas que a gente vai estar falando na sequência. E aí a gente pode indicar, para quem tiver interesse, alguns textos para a pessoa poder aprofundar. Mas claro que por trás de tudo que a gente vai estar passando aqui existem outros conhecimentos que não estão dados em 1 hora de conversa ou em 15 dias de conversa, como a gente está fazendo aqui. Mas tem uma questão que eu queria colocar antes de passar para o problema seguinte, que já não é mais o que é paisagem, e que eu estou mostrando que algumas das discussões que a gente fez aqui do que dão paisagem são ótimas, e todas elas estão certas, eu diria, e esse é um problema também, mas ficou faltando o outro nessa paisagem. Tanto o outro no nosso presente, na nossa relação, quanto o outro que nos antecedeu, mas cujo registro, de alguma forma, é acessível pelo simples olhar, inclusive, dessa paisagem. Está lá comunicando. Só de olhar você não vai saber. Você pode vir a perceber que isso existe. Né? Ou seja, a paisagem, a experiência da paisagem, na paisagem, ela conjuga, dentro da nossa cultura, dentro da nossa formação, um conjunto de possibilidades, de informações que permitem uma construção de mundo mais elaborada. Agora, eu preciso saber o que foi o trabalho dos queixados. Aí eu tenho que fazer uma pesquisa sobre isso. Mas eu posso perceber que aquela fábrica me remete a uma experiência que não é só desse nosso tempo. Há um embrenhamento de tempos aí, de novo, sínteses. Né? Então, que é uma outra palavra que precisaria colocar aí, que a paisagem é sempre processos. Ela está sempre em trânsito. Né? Ela é sempre processual. E para fechar, eu vou dar o exemplo que eu queria, para completar, eu vou fechar com uma pergunta. As pessoas querem na ciência, às vezes, conceitos muito precisos. Eu gosto de dizer, o que é uma floresta ombrófila densa? Uma mata. Que mata? Toda mata é uma floresta ombrófila densa? Não. Ó, o que é uma floresta ombrófila densa? Você que está agarrada no caderno como se precisasse agarrar alguma coisa. O que é uma floresta ombrófila densa? Eu imagino uma mata bem cheia, Patrícia, o que é uma floresta ombrófila densa? Não, eu entendo que é uma mata que tenha uma vegetação, possa ter, vou falar uma parte fácil, assim, folhas secas. Sim? Não? Ô, biólogo. Vamos começar assim. Sueli, o que é uma floresta ombrófila densa? As palavras me estranham. Floresta úmida. Floresta úmida com vários estratos. Não, isso não está no ombrófilo. Ombrófilo é úmido. Porque ela pode ser um ombrófilo denso, pesado, mas não. Mas ela tem uma certa razão, Sueli, porque o termo floresta ombrófila densa, ela se refere a uma floresta que é extremamente sombreada, extremamente densa, estratificada, né, diversificada, úmida, e que vai se realizar em áreas de alta pluviosidade, provavelmente. Se a gente melhorar floresta ombrófila densa da fachada atlântica, vocês percebam que qual é o outro nome que isso tem? Mata Atlântica. Se eu falar só floresta ombrófila densa sem a fachada atlântica, dá um outro nome para ela. Floresta amazônica. Né? E se eu falar floresta estacional semidecídua? É um cerrado? Não é. Mas é que aí tem essa questão da linguagem, a gente colocou a pensamento e linguagem, né?
Vocês devem ter lido sobre educação, tem um educador chamado Vygotsky, que diz que tudo que a gente pensa, a gente transforma em linguagem, tudo que a gente usa como linguagem transforma o nosso pensamento. A ciência faz esse movimento o tempo inteiro, ela tenta traduzir linguagens, ela tem um excesso de linguagem. Tinha um colega meu na geografia, o professor Felisberto Cavalheiro, que dizia que para aprender inglês eu precisava saber 3.000 palavras e para aprender biologia 6.000. Então eu não ia aprender biologia, eu podia ser ter um domínio pleno do inglês, mas não aprenderia biologia, porque essa questão da linguagem, da tradução do pensamento em linguagem, gerou um repertório imenso de linguagens incompreensíveis a muitos, porque é uma ciência da nomenclatura. Toda ciência tem nomenclaturas, ela precisa conter um repertório que traduz. E ela utiliza um recurso, que é esse da Umbrófila densa, que é tentar construir uma linguagem universal. Que eu, brasileiro, quando eu leio Taiaçu, Peba, sei lá, quando eu leio Corícia, né? Quando eu leio Canis, no mundo todo Canis é cachorro, né? Ou é parente do lobo. Então eu uso uma nomenclatura que eu aqui no Brasil sei o que é e lá na Europa todo mundo sabe o que é que eu estou falando. Isso dificulta, porque na linguagem universal ela vai criar terminologias que muitas vezes não são tão compreensíveis, mas ela vai tentar distinguir coisas. Então, Mata Atlântica é muito bom. Todo mundo aqui nasceu na Mata Atlântica, né? Nós somos paulistanos. Quem não é? Quem não é não nasceu na Mata Atlântica, nasceu no Cerrado, na Caatinga. Mas a Mata Atlântica não é a Umbrófila densa. Ela tem muitas florestas que são chamadas de Mata Atlântica, inclusive a semidescida pode ser Mata Atlântica. Araucária está dentro da Mata Atlântica. Posso responder também? Pode. As três bruxas do Macbeth, elas dizem assim, quando começar a dar o picotar aqui na ponta dos meus dedos, a floresta vai caminhar e o rei cairá. Quando você pergunta qual é a floresta Umbrófila, eu já imagino os grandes exércitos vindo e derrubando todo o rei e todo o status quo instalado. Shakespeare. Que não estava numa floresta umbrófila densa que causa ranhuras e estímulos no dedo dele para escapar dessa armadilha da linguagem universal. Mas a nossa sociedade e as que antecederam não engendraram essa linguagem universal também do nada. Ela não surge como um ET que não tem a ver com a sociedade, né? Algo nos é estranho. Mas o problema é o seguinte: a floresta estacional semidecídua, a floresta umbrófila densa, a floresta estacional semidecídua de altitude, que pode ser diferente da outra, né? O cerrado e outras tantas que a gente possa colocar aqui, são termos que têm uma certa precisão. Mas Mata Atlântica, veja que interessante que não é a Mata Atlântica. Eu vou querer falar uma outra coisa aqui. Eu vou agregar em cima do que a Sueli falou. O que é a Mata Atlântica? Bom, toda floresta é um complexo. Ela não é uniforme. Toda floresta é um complexo sucessional, um complexo de uma série de coisas. A Mata Atlântica, ela é um complexo, inclusive, possivelmente, de tipos de floresta, como a Sueli falou. Só que o que é a Mata Atlântica? Da onde ela vai até onde ela vai? A gente falou de Mata Atlântica. Para vocês, da onde vai a Mata Atlântica até onde ela vai? Já não vai mais. Para vocês, da onde ela vai até onde ela vai? Do Rio Grande do Sul até a Bahia? Ela é só uma coisa, é só essa linha? Houve um tempo, eu queria falar isso para vocês perceberem. Mata Atlântica não é um conceito científico pleno. Por quê? Porque ela tem entranhada nela um campo poético. Porque eu posso falar que a floresta amazônica é um complexo de formações vegetais, blá 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 blá. Mas o problema é que o Sting quer cantar lá. Então ela mantém um campo poético violento. Aquele cara lá daquele povo azul que vive num planeta estranho. Como é que chamava aquele negócio? O Avatar. Ele quer abraçar alguém que mora lá, entendeu? É importante para ele esse suor. Então, há um campo simbólico por trás. Oi? Não consegui ouvir. Cara. Eu subi. Tem um campo simbólico embrenhado em Mata Atlântica
Atlântica, tem um campo poético embrenhado em Mata Atlântica, em floresta amazônica, mas sobretudo em Mata Atlântica, que é estranho à ciência. Mas a ciência fala de Mata Atlântica com a maior objetividade do mundo. Então estão cheios de trabalhos acadêmicos desenvolvidos sobre a Mata Atlântica, que recebem o nome de Mata Atlântica. Eles não recebem o nome de complexo vegetacional da região sudeste, complexo vegetacional das florestas ombrófilas dentro. Mata Atlântica. Eu estudei as careiras na Mata Atlântica. Pá, acadêmico, certinho. O campo simbólico não desapareceu. Eu fico pensando, por que esses cientistas empedernidos não abriram mão de um termo que é possível ser reduzido a conceito, mas que não tem a mesma precisão de outros conceitos? Então a Mata Atlântica, ela não só encolheu porque ela foi devastada, mas houve um tempo em que ela se tornou, muito recente, em que ela se tornou uma ideia muito elástica. E ela é muito interessante, porque para alguns cientistas a Mata Atlântica não estava só na fachada atlântica, como vocês fizeram a associação imediata, mas esse complexo vegetacional ia até o rio Paraná. Com algumas introjeções de cerrado e outras coisas. Então, ela que queria levantar antes. Eu só queria fazer uma adenda aqui, que também às vezes não está no campo simbólico, mas está no campo estratégico. Também. Exatamente isso. Então você tem na Constituição brasileira a proteção da Mata Atlântica. Então todo mundo que defende não exterminar com a floresta de fato, porque hoje ela só tem muito pouco do que era essa riqueza imensa, também pensou que esse termo, Mata Atlântica, ele poderia abranger todo o conjunto de florestas que ainda existem nessa fachada mais atlântica. E então, estrategicamente, não se colocou na Constituição Floresta Ombrófila, nada disso. Se colocou Mata Atlântica e se incluiu todas as florestas mais antigas do escudo brasileiro, que são as florestas que existiram ao longo da fachada atlântica e que vão até Foz do Iguaçu, Argentina, né? Então você tem uma estratégia de luta, de proteção da floresta que está na Constituição através do conteúdo simbólico, né? Agora, houve discórdias na época enormes dos cientistas. O que aconteceria com um cara que conseguiu verba da FAPESP e verba da França para pesquisar a Mata Atlântica, né? E ele estava pesquisando a Mata Atlântica, que era a mata ciliar ali no oeste do estado e tal, e de repente, os cientistas estão discutindo até onde vai, e de repente, entre a discussão científica e a discussão estratégica econômica, o decreto da Mata Atlântica tem que encolher para a fachada atlântica e imediações. Esse cara que estudava a Mata Atlântica até 2 dias atrás, não estuda mais a Mata Atlântica e perdeu suas verbas de pesquisa. Como é que fica isso? Então, o campo Mata Atlântica, ela mobiliza sempre um universo que escapa à tentativa de objetividade. Não que a tentativa de objetividade ela consiga fechar a objetividade, a gente vai poder discutir muita coisa ainda dentro disso. Mas é que a ciência quer se tornar científica, quer se tornar objetiva na construção dessa linguagem, na construção de conceitos e tal. Não quer dizer que esses conceitos sejam estáveis, mas ela procura dar essa dimensão. No entanto, muitas vezes o cientista não consegue abrir mão dos campos poéticos. Então, só para colocar assim, há um conjunto enorme de disciplinas, de campos disciplinares, hoje, não só estudando a paisagem, mas adotando a paisagem como seu objeto de estudo. E a paisagem, mais ainda do que Mata Atlântica, escapa por uma dimensão poética, que eu acho que o Paulo descreveu muito bem, mas que o Diego também estava reclamando do outro lado, da dimensão ecológica, dos outros conhecimentos que também se referem a essa paisagem, né? E isso gera problemas dentro da academia. Mas com todos esses problemas a gente não abriu mão da paisagem, porque a gente tem sede, né, de significados para a nossa existência na construção do nosso conhecimento mesmo científico. Esse é o argumento que eu queria propor. Por isso uma palavra como paisagem, em tantos momentos ela é incômoda, né, na academia e ao mesmo tempo tão necessária na academia. Exatamente por essa ambiguidade que ela abriga. Ambiguidade que em certo sentido é contrária à ciência e em certo sentido é necessária à construção do conhecimento. Tá? Agora mais gente tinha levantado a mão. A Lena? Eu queria pegar um pouco do que a Sueli falou, dessa construção das elaborações conceituais, pensando um pouco no Vygotsky, né, no pensamento popular. O Manuel de Barros, que é o poeta do Pantanal,
fala das pequeninas coisas, ele para mim é nossa, ele é um ícone, né? E ele tem uma coisinha que eu acho que traduz tudo isso aqui que nós estamos falando de uma maneira bem legal, porque ele coloca também a construção que a gente deixa de lado, que é a construção do povo, que é a construção, a elaboração conceitual também, não sei se a gente pode chamar assim, que não está aqui entre nós, ou que se está escapa. Ele diz numa poesia, eu não vou conseguir falar exatamente, mas eu vou tentar. Então ele fala assim, que estar na draga, ou estar dentro do latão, porque ele está se referindo a um lugar lá, em que as pessoas muito pobres, elas têm que ficar dentro desse latão, dentro desse túnel, que fica abandonado lá para fazer os encanamentos. Então a expressão estar na draga está no proprietário zero, não sei quem está na draga. E isso se popularizou. E isso é um conhecimento. E aí ele termina dizendo assim, falta ao filólogo introduzir isso no dicionário. Então, esse conhecimento que a gente imagina, né, que o Euler está levantando, que conceitualmente a academia elabora, que eu acho que é importantíssimo, e que tem essas questões que a Sueli coloca, estratégicas, táticas e uma porção de coisa, ele também deixa de lado o conhecimento popular, ele deixa de lado essas conceituações tão importantes, né? E ele faz essa brincadeira que eu acho fantástica, ele diz assim, falta olhar também para o que as pessoas falam de paisagem, como as pessoas sentem a paisagem. Eu estou lembrando das crianças, quando eu trabalhei aula de geografia sem ser geógrafo, mas porque a gente trabalha com primeiro ao quarto, quinto ano, e aí a gente tem que trabalhar com geografia. E eles vão construindo essa cognição, é muito interessante, porque quando você fala de planeta, eles não se veem no planeta. Eles acham que eles estão lá, e não conseguem se... Então, essa coisa de construção do ser humano como um ser do conhecimento que vai se percebendo onde ele está, é muito interessante. Então, eu acho que a gente vai muito longe, mas a coisa está muito próxima da gente. A gente está muito presente nesse dia a dia, nesse cotidiano, e a gente se percebe como paisagem também, como parte dessa paisagem. Eu queria só... e está nas poesias completas, que é um livro fantástico. De certa forma, volta à pergunta que ela jogava entre a pessoa que é do recanto e a pessoa que não é do recanto. E é isso, só uma coisa. Na construção do conhecimento acadêmico, eu acho que o conhecimento acadêmico é mais amplo do que o conhecimento científico, vamos dizer dessa forma, na minha opinião. Né? Mas na construção do conhecimento acadêmico, que tem que ser demarcado também pelo processo científico de construção do conhecimento, isso coloca um problema importante. Como é que a gente lida com o conhecimento sobre um determinado lugar, como é que a gente vai construir o conhecimento acadêmico sobre um determinado lugar, que é diferente do conhecimento cotidiano. Então, eu lembro que eu vi a mulher que chegou na Praça da Sé, e ela desceu, ninguém fazia ela descer, foi uma fila de gente atrás, porque ela não descia a escada rolante. E os filhos empurravam ela, e as pessoas riam e ela não descia a escada rolante. E as pessoas estavam rindo muito, e eu perguntei, e se soltasse essas pessoas que estavam rindo, lá no sertão onde provavelmente essa mulher está, ela ia rir muito também. Pessoas entrando em pânico porque não terem a linguagem, não terem a experiência. São saberes, só que no processo acadêmico a gente vai construir saberes de outra ordem que são, na minha opinião, relevantes também, né? Só que eles têm que dialogar, de alguma forma, o saber que a gente constrói aqui tem que dialogar com diversos campos de saberes acadêmicos e não acadêmicos, para que a gente possa dar conta dessa construção de mundo que a Lena está falando. Só antes de falar sobre